13º volume da obra. O melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão, para receber todas as orientações precisas do mundo racional. O melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão, para estar em contato com o mundo racional. Com o livro racional na mão, está em contato com o mundo racional. Assim, não percam mais tempo, pois já perderam tempo demais. Acham pouco o que já sofreram? Acham pouco o que já penaram? Já sofreram muito, já penaram muito. Por causa do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade, é que sempre se multiplicou o sofrimento da vida de todos. Não convém mais abusar do livre-arbítrio. Chega de perder tempo. A melhor distração e o melhor passeio é o livro na mão. Já não são mais inconscientes para viverem iludidos. O inconsciente sempre viveu iludido, e o consciente, por ser consciente, não é mais um iludido, e por isso tem verdadeira noção racional do seu verdadeiro mundo, de sua origem. Assim, vai viver racionalmente, vai viver equilibrado, recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Viver feliz e contente racionalmente. E como viviam, na categoria de animal, viviam cheios de frustrações, e por isso desorientados, e o sofrimento amortalhando todos, se multiplicando de uma forma assustadora, a ponto de todos viverem com pavor de viver, sem garantia de coisa alguma, sem segurança, vivendo inseguros, em suspense, ignorando o dia de amanhã, ignorando sempre os dias vindouros, e dizendo: o que será de mim? Como é que eu vou me acabar? Vivendo num desequilíbrio constante, com medo de tudo, assustado com tudo, com pavor de tudo, desconfiado com tudo, vivendo num desequilíbrio infernal, porque viviam na categoria de animal. Hoje, conhecedores do seu verdadeiro mundo, todos têm que viver orientados pelo seu verdadeiro mundo, iluminados pela luz do seu verdadeiro mundo, iluminados pela luz racional, por serem de categoria racional, de aparelho racional. Então, a melhor distração e o melhor passeio é o livro na mão, para receberem todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio nesse mundo que não é o seu. O seu mundo é o mundo racional, e por estarem vivendo no mundo do irracional, no mundo que não é o seu, para que vivam bem e sejam felizes sempre, têm que viver orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para que dê tudo certo na vida de todos, para que vivam felizes e contentes para o resto da vida. A melhor distração e o melhor passeio é o livro na mão. Estão em contato com o mundo racional. O livro representa o mundo racional. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão. Assim, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio e nesse mundo de matéria, que não é o seu verdadeiro mundo. O seu verdadeiro mundo é o mundo racional. A vida racional é uma vida linda e brilhante por estarem vivendo racionalmente. Hoje, todos dentro do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional, todos aparelhados com o seu mundo de origem. Está aí a maior descoberta universal, a descoberta do mundo racional,
do paraíso racional, porque no mundo racional todos são puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Então, é o paraíso racional, o paraíso do aparelho racional. Toda a atenção é pouca para o seu verdadeiro mundo de origem, para receberem todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos nesse mundo de matéria, ao qual não pertencem. O progresso racional é um progresso muito lindo, por ser racional. O progresso, na categoria de animal, era um progresso que ia a regresso, pela multiplicação do mal, pela multiplicação dos sofrimentos, pela multiplicação dos padecimentos e de tudo de ruim. Na categoria de animal racional, eram inconscientes, e o inconsciente sempre sofreu, sempre foi um sofredor, por ser inconsciente, e por ser inconsciente, vivia no mundo de matéria sem saber por que vivia. Vivia porque tinha vida, mas não sabia o porquê da vida. Assim, tinha que viver inconsciente, horrivelmente, dessa maneira. Mas agora não são mais inconscientes, porque a fase de animal racional já se acabou. Entrou a fase racional, entrou a fase de aparelho racional, a fase consciente, por conhecerem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, por conhecerem a sua verdadeira origem. Assim, todos vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes, e o término da vida da matéria. O mundo das trevas, o mundo da vida da matéria. Todos em trevas, todos na escuridão, e por isso julgando-se o que não são, o que nunca foram, por não saberem o porquê assim são. Não sabiam porquê assim eram, por viverem nas trevas. Quem vive nas trevas, como viviam, nada de real sobre si sabiam. Viviam porque tinham vida, mas por viverem em trevas, não sabiam o porquê da vida. Hoje, chegando à luz racional, que é a verdadeira luz divina, todos iluminados pela luz racional, conhecendo o seu verdadeiro mundo, todos em contato com o seu mundo de origem, e o principal é o livro na mão. Estavam na categoria de animal racional. A categoria de animal é a categoria dos sem fim, que não sabiam o princípio de si mesmos, nem o fim. Não sabiam o princípio do mundo, nem o fim. Então, estavam na categoria dos sem fim, que é a categoria de animal racional. Hoje, todos cientes do princípio e do fim, de onde vieram, para onde vão e como vão. Porque mudou a categoria. Agora, a categoria é de aparelho racional. E nesta categoria de aparelho racional, conhecendo o princípio e o fim. Hoje, todos conhecedores da odisseia da vida da matéria, como gerou, como formou, como nasceu, como criou, e assim sucessivamente, como cresceu, como refloresceu, como se multiplicou, como se degenerou, como se deformou. Enfim, conhecem toda a trajetória do antes do princípio da vida da matéria, e como se originou a vida da matéria, como se originou a água, como se originou a terra, como se originaram os vegetais e os animais. Hoje, na última categoria da vida da matéria, no fim da vida da matéria, a matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Hoje, em mãos de todos, o princípio da vida da matéria e o fim da mesma. O princípio foi trágico e o fim tão brilhante, tão lindo, mais do que maravilhoso. E assim, tudo que tem princípio tem fim. Hoje,
na última fase da vida da matéria, na última fase da vida do mal. Vejam que tinha forçosamente que chegar esse dia, o dia do fim, por estarem vivendo fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que é o verdadeiro mundo do aparelho racional. Tinha que chegar esse dia de conhecerem o seu verdadeiro mundo e voltarem para o seu verdadeiro mundo. Hoje, todos felizes e contentes por terem conhecimento da causa e do efeito, do que deu causa a este feito em matéria. Qual foi a causa destes feitos? Hoje, conhecedores do efeito e da causa, porque não há efeito sem causa, sabendo, com base e com lógica, que todos já estão no mundo racional. A luz racional já levou a causa desse feito de matéria. O corpo fluídico racional, dentro dessa deformação racional, já está aqui, no mundo racional. A alegria de todos é muito grande. A emoção de todos, esta nem se fala, de conhecer de onde são, de onde eram e por que aí estavam em um mundo que não lhes pertence, o mundo da matéria. Todos fora do seu verdadeiro mundo, vivendo em um mundo que não lhes pertence, como estavam vivendo, sem saber por que estavam aí vivendo, e por não saberem por que aí estavam vivendo, pensavam que a vida fosse esta mesma, e na mesma hora se contradizendo, por não suportarem o sofrimento da vida da matéria. Então, muitos dizendo: nós não somos daqui. Se nós fôssemos daqui, nós não sofríamos. Se nós fôssemos daqui, nós não morríamos. Nós estamos em um mundo que não é nosso, que nos desfavorece em tudo, e por isso estamos aqui de passagem. De onde viemos, não sabemos. Para onde vamos, também. Mas há de chegar o dia de nós sabermos o porquê da nossa vida assim ser, e o porquê desse mundo ser assim como é. Vejam quanta caduquice! Que labirinto estrondoso é a vida da matéria, a vida dos ingênuos, dos engenhosos, a vida de quem perdeu o tempo e perdia tempo com aquilo que não é seu. Iludidos como estavam, vivendo na categoria de animal, julgavam e pensavam ser a vida essa mesma, mas nunca se conformando com ela, e por isso se maldizendo sempre, por ninguém se conformar com o sofrimento nem com a morte, falando assim inconscientemente, como coisa que certos vivessem e que certos estavam. A ilusão embromou todos de uma tal maneira que ficaram ridicularizados mais ainda. E por isso ninguém tinha paz, ninguém tinha sossego. O realejo só tocava uma música: sofrimento e mais sofrimento, tormentos e mais tormentos. A vida da matéria, tormentosa como sempre foi. Viviam na categoria de animal racional e não podiam descobrir nem discernir a situação desse encanto deplorável. Então, mantinham-se iludidos, iludindo e sofrendo as consequências de todo esse embusteirismo grosseiro, a ponto de terem certeza de que a vida não valia nada. Mas, por viverem iludidos, valorizaram o nada como coisa que o nada fosse uma coisa de valor, tendo o nada como se o nada tudo fosse, por viverem iludidos. Na mesma hora, tudo caindo por terra, porque tudo se acaba, para provar que a vida não é essa e que não são pertences desse mundo, e sim do mundo racional. Vivendo assim, entupidos de ilusões, entupidos de fantasias, todos ludibriados por tudo que criaram, inventaram e idealizaram, procurando sempre o correto, o certo,
e sempre por encontrar. Ninguém luta pelo certo nem pelo correto, porque tudo sempre foi aparência e ilusões. Quem vive de ilusão, quem vive iludido, é porque não sabe por que está vivendo. Quem vive de aparências, da mesma forma. Mas, iludidamente, julgavam e pensavam, sonhando assim dessa maneira, que essa vida de sonhos, essa vida de matéria, fosse uma vida real, e vendo as provas em si mesmos do fracasso de toda essa realidade aparente. Por tudo ser ilusão e nada mais, iludidos, traídos, fantasiados, ornamentados com as aparências, julgando sempre serem o que não são, e vivendo amarguradamente com a situação de todos, sempre de pior a pior. Muitos, pensando no fim da vida e pedindo muitas vezes uma solução satisfatória. Hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, não havendo mais necessidade de ficarem agonizando e fazendo pedidos inconscientes, por não conhecerem o porquê de sua existência. Hoje, conhecem o certo, com base e com lógica. Sabem perfeitamente que estão na última categoria da vida da matéria, de aparelho racional, e sabendo perfeitamente que aí na vida da matéria não nascerão mais. Assim, na categoria de animal racional, a vida era um jogo esse que tinha uns com mais sorte do que outros. Então, viviam nesse desequilíbrio, uns melhores de vida do que outros. A vida do animal era um jogo esse em que cada qual com a sua sorte de estar melhor de vida do que o outro. Uns ruim de vida, sem sorte, e outros bem de vida, com sorte. A vida do animal tornou-se um jogo. Uns ganham mais, têm mais. Outros não ganham nada, não têm nada. A vida do animal, na categoria de animal racional, era um jogo de sorte. E por isso, uns melhores do que outros. Uns passando fome, e outros tendo demais e botando fora. Tornou-se a vida do animal um jogo. Uns com mais proteção, com mais sorte, e outros sem proteção, sem sorte. A vida tornou-se um sorteio, uns bem favorecidos e outros desfavorecidos, uns bem enviados e outros mal enviados. Tudo isto por ser uma vida inconsciente, e daí o desequilíbrio de todos. Então, a vida passou a ser um jogo. Hoje estão de cima, ganharam. Amanhã já estão de baixo, perderam. Um verdadeiro jogo. Hoje tem tudo, ganhou tudo. Amanhã não tem nada, perdeu tudo. Um jogo. Tudo isto por estarem vivendo em um mundo ao qual não pertencem. Então, dependendo do jogo da vida, para ver quem ganha melhor. Quem ganhou está bom, quem perdeu está mal. Quem tem está bem, aparentemente, e quem não tem está mal. Uns tantos morrendo de fome, outros com fome, outros com a barriga cheia demais. Tem para botar fora, tendo tanto, sem saberem o que fazer pelo tanto que tem. Tornou-se a vida um jogo. Ganhou muito, tem muito. Não ganhou nada, não tem nada. A vida do inconsciente, a vida do desequilíbrio, a vida da desigualdade, por ser a vida animal um jogo. Hoje, na categoria de aparelho racional, já é diferente. Todos sendo equilibrados racionalmente, e o equilibrado tem tudo em suas mãos pelo equilíbrio racional. Vejam como é diferente a vida racional, de aparelho racional, da vida de um animal racional que depende do jogo da vida. A vida do jogo é assim mesmo.
Uns têm muito e outros não têm nada. Então, os que perdem e os que ganham, sendo a vida um jogo. Uns dando sorte e outros dando azar, por a vida do animal racional ser uma vida inconsciente. E no inconsciente, o desequilíbrio é permanente. Então, na vida do animal racional, a ambição. Onde está o jogo, está a ambição. Onde está o jogo, está a ganância, a traição e tudo de ruim, por a vida ser um jogo. Mas, na categoria de aparelho racional, todos são equilibrados racionalmente. E sendo equilibrados, não lhes falta nada, não lhes falta coisa alguma, por serem equilibrados racionalmente. Hoje, todos chorando de alegria, chorando de emoção, chorando de satisfação, por saberem que não estão mais sonhando com a vida, não estão vivendo mais de sonhos, e sim conhecem e reconhecem a realidade da vida, a realidade racional. Conhecem a categoria que estavam de animal racional e a categoria que agora estão de aparelho racional. Estão todos chorando de alegria, porque sabem com base e com lógica, com provas e com infinidade de comprovações, que não pertencem a esse mundo de matéria, e por isso não vão nascer aí, porque todos já mudaram para o seu verdadeiro mundo de origem. O fluido racional, o corpo fluídico dentro dessa deformação racional, já foi levado para o mundo de origem, o mundo racional. Então, todos chorando de emoção, chorando de alegria, chorando de satisfação e dizendo: até que enfim, que esse mundo teve o seu princípio e chegou agora o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Então, todos emocionados, não sabendo como agradecer, não tendo palavras para que possam justificar um engrandecimento desta ordem. A emoção tomando conta de todos, todos emocionados, e não é para menos. A alegria é grande, é de um modo geral. A satisfação, esta nem se fala, por saberem e conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, por saberem que não vão mais nascer aí nesta vida de matéria. Todos agora, sabendo o porquê assim ficaram, o porquê nasceram aí nessa vida de matéria, sabendo que não são daí, de onde são, e que não vão mais nascer aí. Assim, acabando o término, o infortúnio, a agonia de todos que viviam agonizando com medo, apavorados, com pavor da morte. Hoje, todos satisfeitos, ricos de satisfação, sem pavor e sem medo, por saberem que esta é a última vez que pisam em cima dessa terra com esse corpo de matéria. Chegou o fim desse tabernáculo que ninguém nunca soube dizer o porquê dele. Hoje, todos cientes do porquê dessa vida de matéria, onde ninguém vivia satisfeito. A insatisfação da vida da matéria era de um modo geral. Todos insatisfeitos de serem como são, por saberem e verem que garantias ninguém tinha. Hoje, todos gratos, todos se sentindo mais do que felizes e dizendo: é verdade, a redenção universal tinha que chegar um dia, e chegou. Tomamos conhecimento e sabemos que é isso mesmo. As verdadeiras provas do Redentor racional, da redenção racional, do mundo de origem de todos, o mundo racional. Vejam quanto perdemos tempo com a vida da matéria. Parecia que tudo tinha que ser como era. Hoje, todos vendo que a vida não pertence a ninguém, a vida pertence ao nada,
porque a vida surgiu do nada, e por isso acaba em nada. Assim, todos rindo, felizes e contentes, todos rindo de alegria e de satisfação, e não é para menos, porque ninguém gosta dessa vida, por ser uma vida de sofrimentos. Viver só para sofrer. Ninguém gosta de sofrer, mas, por a natureza de todos assim ser, é que o sofrimento é propriedade da vida, por a vida ser de matéria. Hoje, todos cientes do porquê da vida assim ser, e vivendo racionalmente. Racionalmente vivendo, cessam os sofrimentos do corpo e os sofrimentos da vida, mas, como viviam na categoria de animal racional, ninguém vivia satisfeito, e só não viver satisfeito já era um sofrimento. Agora, todos iluminados pela luz racional, a luz do mundo da origem de todos, e todos vivendo equilibradamente, racionalmente, vão ter prazer de viver, porque são orientados em tudo, recebendo todas as orientações do mundo racional, e assim sendo, todos vivendo alegres, contentes e felizes por viverem racionalmente. Como viviam na categoria de animal racional, o sofrimento tinha que ser o maior brilhante da vida de todos, para a lapidação do animal racional. Então, muitos viviam, mas não gostavam da vida, e por isso se maldizendo da vida, se queixando sempre, porque era mesmo da categoria para lapidar o animal. Agora, todos na categoria de aparelho racional, fazendo uma grande diferença da vida de animal racional, por a vida do animal ser inconsciente e a vida do aparelho racional ser uma vida consciente. O consciente sabe por que está vivendo e o inconsciente não sabia por que vivia. A diferença era muito grande do consciente para o inconsciente, até que, enfim, todos chegaram no seu lugar, no seu verdadeiro mundo de origem. Tinha que chegar esse dia, para que todos tivessem a verdadeira solução do mundo e sua criação, porque tudo que tem princípio tem fim. Então, tinha que chegar esse dia de todos saberem de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão e como vão. Tudo tem o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Hoje, todos convictos do seu verdadeiro ser de racional, puro, limpo e perfeito, que se degenerou nessa vida de matéria. Então, tinha que chegar esse dia para que todos ficassem cientes do porquê assim são, do porquê assim estão, de qual foi a causa, os motivos, a razão de ficarem assim como são, de ficarem assim como estão, ou como estavam, na categoria de animal racional, sem solução da situação de animal. Se existia e se existe o animal, é porque existe a causa desse feito. Se existe a causa, é porque existe a fórmula da causa. Se existe a fórmula da causa, é porque existe o conteúdo que deu a forma da causa. E assim, chegando no ponto primitivo de partida para essa junção desastrosa da vida. O mundo, por conta da inconsciência de seus habitantes. Inconsciência, porque nunca souberam como foram feitos, porque foram feitos assim, nem de que foram feitos. Nunca souberam a sua verdadeira origem, nunca souberam de onde vieram, nem para onde vão. Vivendo inconscientemente dessa maneira, o mundo sendo governado pela inconsciência de quem nunca soube o porquê do mundo, desse mundo, e o porquê de sua existência em cima dessa terra.
vivendo todos inconscientemente. O mundo governado por inconscientes, que nunca souberam o porquê da existência desse mundo, o porquê da existência da matéria, o porquê do sol, o porquê da vida, o porquê das estrelas, da água, da terra, dos animais, dos vegetais e dos minerais. Nunca souberam. Então, inconscientemente, governando o mundo, por não saberem o porquê do mundo, e por assim ser, é que sempre o sofrimento se multiplicou, a inconsciência reinou. Quem vive, mas sem saber o porquê que vive, sem saber por que tem vida, ignorando a origem de sua própria vida, ignorando tudo, vive perdido em um mundo sem saber o porquê dele. Então, vivendo inconsciente, vivendo sem base, não tendo em que basear, vivendo sem lógica, vivendo vaziamente, inconsciente, o desequilíbrio tinha que ser monstruoso, por viverem inconscientes, por a inconsciência estar dominando. O domínio da inconsciência. Todos dominados pela inconsciência, vivendo de fracas experiências e de fracas aventuras. O mundo, governado por inconscientes, tinha mesmo que permanecer com a multiplicação do desequilíbrio. Todos desequilibrados por serem inconscientes. Daí a multiplicação do sofrimento. Hoje, todos cientes do porquê viviam horrivelmente dessa maneira. Hoje, todos sabendo o porquê estavam assim. Hoje, todos sabendo a razão de assim serem, a causa de todas essas ruínas. Hoje, todos sabendo a causa desse mundo e a causa do seu ser, porque não há efeito sem causa. Hoje, com o conhecimento racional, todos conscientes, porque têm sua base do mundo racional descoberta, têm a sua lógica perfeita e correta dentro da norma racional. Mas, como viviam na categoria, principalmente na categoria de animal racional, viviam horrivelmente, e por viverem inconscientemente, é que viviam assim, uns contra os outros, desequilibrados, vivendo sem saberem por que estavam vivendo, pisando em cima dessa terra, sem saberem por que estavam pisando, bebendo essa água, sem saberem por que a estão bebendo, sem saberem o porquê da água, a origem da água, comendo que nem um animal, sem saberem por que estão comendo, sem saberem o porquê dos vegetais, vivendo sem saberem o porquê da existência do sol, da lua, das estrelas, vivendo igual a outro vegetal qualquer que tem vida, mas não sabe por que tem vida, vivendo igual a outro animal qualquer irracional, que sabe que tem vida, mas não sabe por que vive. Assim, inconscientemente, dessa maneira, horrivelmente, vivendo de sonhos e ilusões, articulando uma infinidade de bobagens e de asneiras, como uns verdadeiros papagaios, que falam sem saber o que estão dizendo, porque se falam, não sabem o porquê que falam. Se existem nesse mundo, não sabem por que existem. Então, não sabem por que falam. Falam porque aprenderam a falar. Vivendo na incerteza de tudo. Vivendo desconfiando de tudo. Vivendo acabrunhados dessa maneira. Acabrunhados por viverem aparentando aquilo que não são. Por dentro são uma coisa e por fora outra. Vivem de aparências, vivendo iludidamente, iludidos e iludindo os demais. Vivem como verdadeiros falsos. Quem vive de aparências, vive falsamente, cegamente, horrivelmente.
E assim, nessa estúpida vida, cheia de engrossamentos, criadores que muitas vezes se apresentam de formas que não são nem nunca foram, julgando serem sempre o que não são, com a pretensão de serem melhores do que outros, vivendo assim, perdidamente, cegamente, sonhando com essa vida de sonhos e de amarguras, de ilusões e diabruras, como verdadeiros fantoches da escuridão, nessas trevas de caducos e caducando sempre. Quem vive de experiência, experimentando sempre, vive caducando. Quem vive de aventuras, está caducando. Quem vive sonhando, está caducando. Quem vive de ilusões, está caducando. Quem vive iludido, está caducando. Quem vive de aparências, está caducando. Quem vive sem saber por que vive, está caducando. Quem vive sem saber o porquê de sua existência, está caducando. Assim, uma cambada de caducos, cada qual caducando do seu jeito, de sua forma e de sua maneira. Tudo isto por prevalecer a inconsciência. Prevalecendo a inconsciência, prevalece o desequilíbrio, e prevalecendo o desequilíbrio, multiplica-se o sofrimento, os tormentos e as ruínas de um modo geral. Daí, os desentendimentos, as discussões, as brigas, as guerras, as confusões, enfim, um tumulto de ruínas. Isto na categoria de animal racional. Tudo isto foi muito bom para a lapidação do animal racional. Hoje, a fase brilhante, que já entrou há muito, a fase racional, a fase de aparelho racional. Hoje, todos na estrada racional, e todos sendo conscientes, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por saberem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Hoje, todos conscientes e conhecendo o porquê eram inconscientes, o porquê que viviam inconscientes. Hoje, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, todos de volta ao mundo racional, e todos alegres e contentes, vibrando racionalmente, iluminados pela luz racional do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo verdadeiro do aparelho racional, sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos conscientes e sabendo que eram inconscientes, que viviam nesse inferno permanente, nessa vida que era misteriosa. Tinham muitos que sentiam até vergonha de serem seres de matéria, sem saberem por quê. Estudavam tanto para, no fim, nada saberem e dizerem: estudei muito e estou na mesma. O que eu queria saber, não sei. O que eu queria saber, que era como vim parar aqui nesta terra, não sei. Eu queria saber para onde vou, como vou, e não sei. Eu queria saber o porquê deste mundo, e não sei. Eu queria saber para onde vou e como vou, e não sei. Eu queria saber a razão deste mundo, e não sei. Eu queria saber quem fez este mundo, quem o fez, não sei. Então, estudei muito e nada sei. Eu queria saber como foi feita a terra, a água, os animais, os vegetais, o sol, a lua, as estrelas e tudo, enfim, e nada sei. Então, estudei para quê? Para ficar na mesma. Muitos tinham até vergonha de serem feitos de matéria, sem saberem o porquê de sua existência. Por que que eu sou um ente de matéria? Ninguém sabe me explicar. Estudei tanto para ficar na mesma. Estudei tanto para nada saber. Muitos
ficavam até envergonhados e desanimados de viver, porque procuravam querer saber o porquê da existência do mundo e o porquê de todos esses feitos, e não tinham quem respondesse. Então, estudei muito para nada saber de verdade, de realidade eu nada sei. Não adiantou nada a minha ciência. Estou na mesma, tudo envolvido em grandes mistérios, sem solução. Tudo é mistério. Então, o que adiantou estudar tanto para nada de real saber? Muitos ficavam desanimados e envergonhados. Tinham vergonha de dizerem que não sabiam por que estudaram tanto, para nada saberem. Então, tanto fazia porque estudaram para saber e no fim sem saberem coisa alguma de certo, como quem nada estudou, e dizia consigo mesmo: antes eu não tivesse estudado tanto. Para quê, se estou na mesma? E assim, vivendo na categoria de animal racional, assim deste jeito, horrivelmente, vivendo de sonhos, de planos, de experiências, metamorfoseando assim, dessa maneira, planejando assim, dessa maneira, para ficarem na mesma. Hoje, com o conhecimento consciente e racional, sabendo o porquê de tudo o que não sabiam, o porquê de tudo que procuravam saber e ninguém sabia responder. Hoje, todos cientes do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos cientes de onde vieram, para onde vão e como vão, concluindo a sua vontade, que era saber a definição do mundo e sua criação. Vejam quanta luta na categoria de animal racional, quanto padecimento, quanto sofrimento, por viverem inconscientemente. Hoje, todos felizes e contentes, abraçados com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e dizendo: até que enfim, todos de parabéns, as soluções desejadas em mãos de todos, a solução verdadeira do seu ser e de todos os seres, da formação dessa degeneração racional. Hoje, as soluções estão naturalmente em mãos de todos. Todos sabendo de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. Todos sabendo por que assim são, por que assim estavam, por que assim ficaram, por que assim viviam na categoria de animal racional. Hoje todos felicíssimos por terem a definição integral da sua existência de aparelho racional. Todos hoje felicíssimos por saberem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. O princípio desse mundo e o fim do mesmo. Todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, todos de volta ao mundo racional, a origem do aparelho racional. Hoje, acabaram-se os sonhos, acabaram-se as superstições, acabaram-se as asneiras, acabaram-se as bobagens, acabando-se assim tudo quanto era de prejudicial, que fazia com que todos vivessem mal, vivendo inconscientemente, perdendo tempo com coisas sem correspondência de coisa alguma de valor, a não ser a sugestão. Sugestionados, iludidos, obcecados, embriagados por superstições, por meios cabalísticos. Hoje, todos na estrada certa, na estrada do mundo racional, na estrada racional, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, todos felizes e felicíssimos para o resto da vida, por encontrarem o seu verdadeiro mundo, por estarem agora dentro do seu verdadeiro mundo,
o mundo racional. Hoje, todos vivendo racionalmente, todos vivendo conscientemente, todos sendo orientados racionalmente, recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio. Hoje, todos em paz, em harmonia racional, e tudo dando certo na vida de todos, todos felizes e contentes, abraçados com seus irmãos do mundo racional. Muitos chorando de alegria, chorando de emoção, por saberem que não nascerão mais nessa vida de matéria, por saber que estão abraçados com seus irmãos puros, limpos e perfeitos do mundo racional, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aí na vida da matéria. O firmamento do mundo elétrico e magnético, todo iluminado pela luz racional. A luz racional já entrou em seu verdadeiro domínio, dominando todos para uma junção fraternal racional, para que todos se unam fraternalmente, para que todos mudem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A luz racional já está no domínio de todos, dominando todos, iluminando todos, unindo todos no seu verdadeiro mundo de origem, a união fraternal racional de uma junção só, porque a junção é racional. Todos unidos racionalmente, a luz racional dominando todos, iluminando todos, chamando a atenção de todos, governando todos para uma união racional, para a união racional. E aí, todos no seu verdadeiro mundo de origem, no mundo racional. Assim, tudo e todos começando a mudar. Todos à procura do que aí está no conhecimento racional. Todos à procura para uma união fraternal, universal, racional. Todos unidos racionalmente, a fraternidade racional, a maior riqueza das riquezas do aparelho racional. Todos brilhando racionalmente, todos sendo orientados pelo mundo racional. Tudo de mal se acabando e tudo de bem chegando. O bem dominando para o bem de todos de um modo geral, para a felicidade de todos de um modo geral, para a paz de todos de um modo geral. Assim, brilhará a alegria entre todos, a paz, o equilíbrio racional, e todos vivendo felizes e contentes racionalmente. Tudo isto um dia tinha que ser conhecido por todos. Chegou o dia de todos conhecerem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos com os livros nas mãos, procurando se certificar do seu verdadeiro mundo, do seu verdadeiro lugar, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora, a alegria do mundo é grande, a alegria de todos é muito grande, porque chegou o que todos há muito queriam saber, queriam conhecer, a definição do seu ser, a causa de assim serem, a causa desse mundo assim ser, a causa de tudo assim ser. Todas essas justificações, com base, com lógica, com comprovações de todas as formas, de todas as maneiras e de todos os jeitos, nascendo em si mesmos. As provas da vidência racional. Todos em contato com os habitantes do mundo racional, recebendo as orientações. Hoje, a maior alegria, a alegria geral, e todos tendo a solução desejada do porquê viviam dentro desse mundo. Ninguém sabia. Hoje, todos sabendo o porquê do mundo, o porquê de tudo assim ser e porquê de todos assim serem.
a consagração universal, todos abraçados com o verdadeiro conhecimento racional, com o verdadeiro mundo de sua verdadeira origem. Todos abraçados ao mundo racional, ao seu verdadeiro mundo de origem, e dizendo: até que, enfim, conhecemos o princípio de tudo e o fim de tudo. O princípio do mundo, o nosso princípio, o fim do mundo e o nosso fim. E assim, todos em festa, todos glorificados pela maior grandiosidade universal, o verdadeiro conhecimento universal. Todos cantando o hino racional, o hino do seu mundo de origem, o hino da grandiosa salvação de todos. Vejam que prelúdio encantador, a satisfação de todos por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, prosseguindo a alcandorada voz suprema racional, todos sentindo esse eco dentro de si mesmos, a voz do seu mundo de origem, a voz racional dos habitantes puros, limpos e perfeitos, e comunicando-se com todos, e todos mais do que satisfeitos, maravilhados, e dizendo: é verdade, nunca ninguém teve este conhecimento. Parecia que vivíamos esquecidos aqui, neste mundo. Hoje, estamos cientes de que ninguém estava esquecido. Estávamos, sim, todos aguardando a hora de conhecer e saber a razão do nosso ser e a razão do mundo em que vivemos. Este mundo de matéria, doloroso, asqueroso e enxofroso, por ser um mundo de puro sofrimento, de pura ilusão e nada mais. Não sabíamos por que vivíamos assim. E hoje, todos sabendo o porquê assim estavam, conhecendo hoje o mundo racional, e todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Está aí o fim de tudo, o fim da vida das aparências, o fim do mundo das aparências, o fim dessa existência de matéria de quem não sabia por que vivia. Vivendo por ter vida, guerreando de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, para vencer aparentemente. A luta do nada pelo nada, a luta da ilusão pela ilusão, a luta de quem não sabia o porquê vivia, a luta de quem não sabia por que lutava. Eram uns verdadeiros heróis do nada. Hoje, todos cientes do que são, do porquê assim são, do que foram, do porquê deixaram de ser como foram para serem o que são, e todos de volta racionalmente, como aqui já estão, porque o corpo racional, deformado, dentro dessa deformação, o corpo fluídico já não está mais aí dentro do calor. A luz racional já o levou para o mundo racional, que é do racional. E assim, ninguém mais nascendo nessa vida tempestuosa de amarguras e nada mais. O sol do aparelho racional é a luz divina, e o sol do animal irracional é o fogo, é a luz de fogo. Então, o aparelho racional está completamente fora do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, porque está aí em um mundo que não é o seu. Está em um mundo que é do animal irracional. Por não conhecerem a sua verdadeira origem, não podiam conhecer a sua verdadeira luz. Estavam aí, sendo iluminados pela luz do fogo, pelo sol do animal irracional. Então, vivendo quase igual ao irracional, sem saberem por que estavam vivendo dessa maneira inconscientemente. Hoje, todos sabendo por quê, e vendo
que todo o sofrimento que existia era por não saberem por que viviam assim nesse obscurantismo, sem saberem o porquê dessa luz do fogo e sem saberem o porquê de sua existência aí dentro do fogo. O sol é fogo. Vivendo todos amargurados, de Herodes a Pilatos, procurando o verdadeiro saber e nunca puderam alcançá-lo, a não ser agora, com o conhecimento verdadeiro racional, que aí está em mãos de todos, esclarecendo o porquê dessa vida ser assim, o porquê de tudo ser assim, e antes de ser assim, o que era, antes de ser o que era, o que foi, antes de ser o que foi, o porquê da origem, de chegarem ao ponto que chegaram, vivendo igual a uma fera bravia e dizendo muitas vezes: por que nós somos ferozes assim? Ninguém sabia responder. Hoje, sabendo o porquê eram bichos racionais ou animais racionais, é a mesma coisa por viverem iluminados por um sol que não é o seu. O sol verdadeiro do aparelho racional é a luz racional, é a luz divina, o sol divino, o sol racional, e não esse do animal irracional.